E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Expolador e hoje eu vim resolver as questões que vocês colocaram lá no nosso grupo de reforço. Questões essas que eram de problemas lógicos. Então, vocês mandaram 2 questões, coloquei num documento e coloquei mais 2 questões da Fundatec pra gente resolver, beleza? E, bom, alguns recados, né? Se tu não tá no grupo por algum motivo, entra lá que vocês estão perdendo esse suporte, né? Essa ajuda para vocês chegarem mais confiantes na hora da prova. E se vocês estão lá no grupo, mandem mais questões, mandem o que tiverem dúvidas, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, colocar as questões na tela e bora pra cima. Questão 1 diz o seguinte: Adão, Breno, César e Denis são engenheiro, psicólogo, administrador e advogado. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Adão é amigo do advogado, César é vizinho do engenheiro, o psicólogo é primo de César, o engenheiro é mais alto do que Adão e César e Denis não são advogados. Com base nas informações fornecidas, a gente tem aqui as 5 alternativas. Bom, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente tem que identificar o que a gente pode afirmar que é verdadeiro e o que a gente pode afirmar que é falso. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai analisando os casos e aí cada caso vai nos dando uma pista que a gente vai juntando tudo e no final a gente chega em uma conclusão só possível. A melhor forma de fazer isso é construindo uma tabela. Demora um tempinho para construir a tabela? Demora, mas a gente vai conseguir estabelecer todos os tipos de relação. Então, se eu estou falando aqui de Adão, Breno, César e Denis, e também estou falando de profissões engenheiro, psicólogo, administrador e advogado, se eu montar uma tabela que relacione todos esses componentes, eu vou chegar numa conclusão lógica. Olha que interessante. Vamos montar aqui a tabela, então. Vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. Adão, Breno, César. E quem mais? Denis. O que mais que eu tenho aqui? As profissões. Eu vou abreviar para facilitar aqui o espaço. Então, eu tenho psi, de psicólogo. Não, eu tenho engenheiro primeiro, né? Engenheiro, psicólogo, administrador e advogado. Beleza. Agora a gente, com a ajuda da tecnologia, vamos construir linhas. Olha só. Isso aqui é habilidade, galera. Treinei muitos anos para fazer linhas retas assim. Aqui, 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 aqui e aqui. Fechou. Temos uma tabelinha que relaciona todos os componentes. Então eu consigo julgar se Adão é engenheiro, se ele é psicólogo, se ele é administrador ou se ele é advogado. Da mesma forma que eu consigo fazer isso com todos os outros nomes. Diogo, eu posso trocar e fazer os nomes lá em cima e as profissões do lado? Pode. Fazendo uma tabela, tu vai conseguir relacionar todos os componentes, isso que é o mais importante. Agora a gente vai para a parte legal, que é julgar. Então vamos lá. Adão é amigo do advogado. Eu sei quem é o advogado? Não sei. Mas eu sei uma coisa falando isso, que se o Adão é amigo do advogado, ele próprio não é advogado, né? Então, Adão não é advogado. Vou chegar aqui no Adão, no advogado, né? Onde eles se juntam, ó, Adão, advogado, e vou colocar um X, porque ele não é advogado. Embaixo, da mesma maneira, a gente tem César é vizinho do engenheiro. A gente sabe que é engenheiro? Não sabemos, mas a gente sabe que o César é vizinho do engenheiro, então o César não é engenheiro. Da mesma maneira, posso marcar um X aqui. O psicólogo é primo de César. Bom, não sei quem é o psicólogo, muito menos quem é o primo do César. Só sei que o primo do César é psicólogo e que o César não é psicólogo, porque é o primo dele que é. Então a gente marca um X aqui. O engenheiro é mais alto do que Adão. Não sei quem é o engenheiro, não sei quem é mais alto que o Adão, mas eu sei que o Adão não é engenheiro, porque o engenheiro é mais alto que ele. Então o Adão não é engenheiro, olha só. Até agora eu não afirmei quem é quem, mas eu estou afirmando quem não é quem, né? Por fim, eu tenho que César e Denis não são advogados. Então, César, na linha, aqui na coluna advogada, vou colocar que não é, e no Denis, na coluna advogada, vou colocar que não é. Agora começa a ficar legal, porque olha só, lembra que eu falei que tudo levava a uma conclusão possível? Então, se eu olhar na coluna advogado, o que eu tenho? Que o Adão não é advogado, o César não é advogado e o Denis não é advogado. Coisas que a gente afirmou aqui, ó. César e Denis não são advogados e o Adão é amigo do advogado. Então, nenhum dos três é advogados. Logo, só sobra que o Breno seja o nosso advogado. Beleza? Beleza.
Continuando aqui então, sabendo que o Breno é advogado, ele não é o nosso engenheiro, porque ele é o nosso advogado, da mesma maneira que não é nosso psicólogo e não é nosso administrador. Agora, olha que interessante. Onde é que tem quase tudo completo e só falta um quadradinho? O nosso César ali. O César, a gente sabe que ele não é engenheiro, não é psicólogo e não é advogado. O que sobra para ele ser? Sobra para ele ser o nosso administrador. Então, a gente coloca um certinho aqui. César é o nosso administrador. Então, agora já temos advogado e administrador. Como César é administrador, não tem como Adão ser administrador. E também não tem como Denis ser administrador. Agora, olha lá o Adão. O Adão não é engenheiro, ele não é administrador e não é advogado. Sobrou o que para ele? Ser o psico, a nossa única opção. Então, o Adão é o nosso psico. E se ele é o nosso psico, o Denis não tem como ser o nosso psico, restando para o Denis apenas a engenharia. Resolvemos essa questão. Agora basta marcar a opção certa e correr para Brás. Adão, engenheiro. Letra A, né? Adão é engenheiro. O Adão é engenheiro? Não, ele é psico. Então, isso aqui é falsa. B. Breno é advogado. Breno, de fato, é advogado. Então, aqui a gente tem a nossa alternativa correta, a letra B. Mas vamos continuar aqui. Adão é administrador. O Adão é nosso psico. Não é ele. Não é. Essa aqui tá errada. Breno é engenheiro. Não, Breno é nosso advogado. Tá errado. E o César? O César é engenheiro. Não, César é nosso administrador. Tá errado também. Portanto, a resposta final dessa questão é letra B. Gostaram da resolução? Vamos para número 2 agora. Bem parecida. Ela é da FCC, do ano de 2022, TRT, Quinta Região, analista judiciário. O que ela diz? Maria, Eva e Pedro escolheram para cada um 2 sabores diferentes de sorvete. As 6 escolhas foram ameixa, açaí, baunilha, chocolate, creme e menta. Um dos rapazes foi o único dentre os 3 que escolheu 2 sabores cujos nomes começam com a mesma letra. Maria escolheu ameixa, mas não escolheu menta. Ivo escolheu chocolate como um dos sabores. Pode-se afirmar corretamente que? Bom, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema lá das tabelas. Vamos colocar os nomes aqui então. Maria, Ivo e Pedro. E vamos colocar os sabores também. Ameixa, açaí, baunilha, chocolate, creme e menta, né? Creme e menta. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os 3 nomes. Tá bom. Vou colocar as linhas aqui, que eu treinei muito para elas saírem retinhas assim do jeito que são. Coloquei aqui. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Agora a gente tem todas as relações. Maria com todos os sabores, Ivo com todos os sabores e Pedro com todos os sabores. Agora chegamos na parte legal, que é julgar. Então vamos lá. Bem, será que quando eu estava gravando aqui ficou em cima para vocês? Acho que não, né? Não ficou. Tá. Vamos resolver então. O que a gente tem aqui? Maria, Ivo e Pedro escolheram para cada um 2 sabores diferentes de sorvete. Então a gente tem 6 sabores. Cada um escolheu 2 diferentes para fechar os 6. Quer dizer que Maria escolheu ameixa, Ivo e Pedro não podem ter escolhido ameixa. Tá? Isso aqui é o que a frase está nos dizendo. As 6 escolhas foram... Um dos rapazes foi o único dentre os 3 que escolheu 2 sabores cujos nomes começam com a mesma letra. Então, ou Ivo ou Pedro escolheram os sabores ameixa e açaí, que começam com a mesma letra, ou chocolate e menta, que começam com a mesma letra. Um deles fez essa opção, né, de escolher 2 sabores que começam com a mesma letra. Mas foi um dos rapazes, isso que a gente sabe. Maria escolheu ameixa e não escolheu menta. Isso é uma coisa que a gente já pode marcar. Maria escolheu ameixa, mas não escolheu menta. O que mais a gente tem? Ivo escolheu chocolate como um dos sabores. Ivo escolheu chocolate. Beleza. Pode-se afirmar corretamente que essas são todas as informações que a gente tem. Nossa, Diogo, mas tá pouco marcada essa tabela, será que tá certo? Te garanto que tá certo, porque olha só. Cada um escolheu 2 sabores diferentes de sorvete. Tá bom. Um dos rapazes foi o único dentre os 3 que escolheu 2 sabores cujos nomes começam com a mesma letra.
Quais sabores começam com a mesma letra? Ameixa e açaí, com A, e chocolate e creme, com C. Se um dos rapazes foi o único, então se Maria escolheu ameixa, ela não pode escolher açaí, que começa com a mesma letra. Beleza? Outra coisa, se Maria escolheu ameixa, Ivo e Pedro não podem escolher ameixa. Tá bom, estamos começando a preencher. Na mesma pegada, um dos rapazes foi o único dentre os três que escolheu 2 sabores cujos nomes começam com a mesma letra. Se com A já não vai rolar, porque Maria escolheu, só sobra com C, que é chocolate. E a gente sabe que Ivo escolheu chocolate. Então o Ivo, ele vai comer creme também. E se o Ivo a gente já tem os 2 sabores, quer dizer que ele não comeu açaí, nem baunilha e nem menta. Tá bom. Da mesma maneira que se Ivo comeu chocolate e creme, a Maria não comeu chocolate nem creme. E o Pedro também não, chocolate nem creme. Agora, olha lá a Maria. A Maria, ela comeu ameixa, ela não pode comer açaí, porque ela comeu ameixa, e isso estaria infringindo a regra lá dos 2 sabores com a mesma letra. Ela não pode comer chocolate e creme, porque foi o Ivo. E menta, a gente fala ali, ó, Maria escolheu ameixa, mas não escolheu menta. Restando somente baunilha para a nossa Maria. Então, Maria comeu ameixa e baunilha. E o Ivo comeu chocolate e creme. E aí, sobra só o Pedrão. O Pedro, vamos olhar aqui. Se a Maria comeu baunilha, ele não pode ter comido baunilha. Sobrou só para ele o açaí e a menta. Então, ele comeu açaí e comeu menta. Ok. Então, Maria comeu ameixa e baunilha, Ivo comeu chocolate e creme e Pedro comeu açaí e menta. Os 6 sabores, cada um escolheu 2, todas as condições foram respeitadas. Então, pode-se afirmar corretamente que Ivo escolheu açaí. Não, o Ivo ele comeu chocolate e creme. Então, essa aqui está errada. Letra B, Maria escolheu creme. Não, ela comeu ameixa e baunilha. Então, ela não escolheu creme. Pedro escolheu menta. Pedro, ele comeu açaí e comeu menta. Então, de fato, ele escolheu menta. Maria escolheu açaí. Não, Maria escolheu ameixa e baunilha. Então, é falso. E Pedro escolheu baunilha? Não, ele comeu açaí e menta. É falso. Portanto, a resposta dessa questão é o quê? Letra C. De Canadá. Viram? Fazendo a tabela fica muito mais fácil. Aqui a gente já resolveu as 2 questões que vocês me mandaram. Aí eu acabei selecionando mais algumas questões da Fundatec. Então a gente tem uma questão aqui de 2012, da Procerx. E ela diz o seguinte. Roberto, Silvio e Túlio pintaram suas casas com as cores verde, amarela ou branca. Não necessariamente nessa ordem. Além de as 3 casas terem cores distintas, sabe-se que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. A casa de Roberto foi pintada de branco, a casa de Silvio não foi pintada de branco, a casa de Túlio foi pintada de verde. Então, as cores das casas de Roberto, Silvio e Túlio são, respectivamente... Bom, nessa questão, a gente não vai conseguir montar uma tabela, tá bom? Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem 3 situações. Então, a gente vai ter que imaginar 3 cenários, porque apenas uma das afirmações é verdadeira. Então, a gente tem 3 cenários aqui. O primeiro cenário é o quê? A1 é verdadeira. O segundo cenário, A2 é verdadeira. E o terceiro cenário... Eita, me atrapalhei. Deixa eu colocar aqui. Aí, beleza. E o terceiro cenário, a terceira é verdadeira. Então, vamos lá. Vamos analisar caso a caso, que isso vai facilitar a nossa vida. Se a nossa primeira for verdadeira, a casa de Roberto foi pintada de branco, então a gente sabe que a casa do Roberto é igual a branco. Porque ela é verdadeira. A casa de Roberto foi pintada de branco. É verdadeira. A 2 e a 3 vão ter que ser falsas. Porque só uma é verdadeira. Isso implica o quê? A casa do Silvio não foi pintada de branco. Isso quer dizer que a casa do Silvio foi pintada de branco, né? Porque ela é falsa, então ela foi pintada de branco. Mas olha só. Aqui a gente tem 2 casas com a mesma cor. E aí, o que a questão nos diz? Roberto, Silvio e Túlio pintaram suas casas com as cores verde, amarela e branca. Não necessariamente nessa mesma ordem. Além de as 3 casas terem cores distintas, sabe-se que... Então, aqui já não tem as cores distintas. Não pode ser esse cenário. Então, a primeira não tem como ser verdadeira.
Vamos para o segundo caso, que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Bom, casa do Roberto foi pintada de branco. Se isso é falso, ela não foi pintada de branco. A gente sabe que cor ela foi pintada? Não sabemos ainda, então não vamos escrever nada. A casa de Silvio não foi pintada de branco. Ela é verdadeira. A gente sabe dizer alguma coisa? Não, a gente só sabe que ela não foi pintada de branco. E a terceira diz, a casa de Túlio não foi pintada de verde. Para negar isso aqui, porque ela é falsa, a casa de Túlio foi pintada de verde. Então a gente tem que Túlio, a casa do Túlio é verde. Beleza, aí sobrou branco e amarelo. Só que olha só, na 1 a gente está dizendo que a casa do Roberto não foi pintada de branco. E na 2 a gente está dizendo que a casa do Silvio não foi pintada de branco. E as cores que faltam é branco e amarelo. Vocês concordam que tá estranho isso? Porque uma tem que ser branca e a outra amarela. E se nenhuma das duas é branca, a gente tem um problema aqui, um absurdo. Então, dividindo em casos, a gente consegue ver que essa segunda aqui não vai dar. Então, o primeiro caso não deu certo, o segundo caso não deu certo. Então, vamos apostar todas as fichas no nosso terceiro caso, porque tem que dar certo. Será que vai dar certo? Spoiler, vai dar certo. Terceira é verdadeira. Então vamos lá. Se eu considerar que só a terceira é verdadeira, então tem que as outras duas são falsas. Então, por exemplo, a casa do Roberto foi pintada de branco. Se isso é falso, ela não foi pintada de branco. Opa! Não foi pintada de branco. Que cor ela foi pintada? Não sabemos. Ainda. Mas vamos seguir. A casa do Silvio, aqui na 2, ela não foi pintada de branco. Como ela é falsa, então ela foi pintada de branco. Então, a gente consegue dizer que Silvio igual a branco. Beleza. E Roberto não foi pintado de branco. A terceira afirmação é verdadeira, e ela diz que a casa de Túlio não foi pintada de verde. Bom, será que a gente consegue afirmar mais alguma coisa além disso? Vamos pensar o seguinte. Pode ser verde, amarelo e branco. Se a casa do Túlio não é verde e a do Silvio é branco, então eu posso dizer que não é verde e não é branco. A única cor que sobra é amarelo. Então a casa do Túlio é igual a amarela. E o que nos sobra é a casa do Roberto, que não foi pintada de branco. E de fato, não foi, porque a do Silvio é branca. Mas também não foi pintada de amarelo, porque Túlio pintou de amarelo. A única cor que sobra para o Roberto é verde. Então o que a gente tem aqui? Que a casa do Silvio vai ser branca, que a do Túlio vai ser amarela e que a do Roberto vai ser verde. É a única opção possível. Se a gente listar todos os casos, a gente vai ver que só um caso é possível, que é esse daqui. Então, entre as cores, né, as casas do Roberto, Silvio e Túlio são, respectivamente, vamos lá, Roberto é verde, Silvio é branco e Túlio é amarelo. Então, a gente está procurando algo do tipo Roberto verde, Silvio branco e Túlio amarelo. Então, a gente precisa de algo verde, branco e amarelo. Letra E, alternativa E. Porque a primeira ali, Roberto é verde. Aqui é amarelo já não dá, aqui é amarelo já não dá, aqui é branco já não dá. Aí temos verde. Aí temos verde, amarelo e branco, ou verde, branco e amarelo. A do Silvio é branca. Então, a gente tem que cortar esse cara aqui também, restando só a letra E. Resposta final, portanto, letra E de Espanha. Por fim, a gente tem a nossa quarta e última questão, que é a seguinte. Luiz, Manuel e Clóvis são 3 amigos, cujas profissões são motorista, porteiro e faxineiro. Mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Pode ver que a Fundatec tem um caráter um pouquinho mais diferente das questões que vocês me mandaram, que é dessas afirmações serem verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Luiz é motorista, Manuel não é faxineiro e Clóvis não é motorista. As profissões de Luiz, Manuel e Clóvis são, respectivamente, vamos lá, vamos listar os 3 cenários. Primeiro cenário, a 1 é verdadeira. Segundo cenário, a 2 é verdadeira. Terceiro cenário, a 3 é verdadeira. Divide, 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 divide. Beleza. Vamos lá. No primeiro cenário, se a primeira for verdadeira, as outras duas vão ser falsas. Aqui a gente tem que Luiz é motorista, então a gente já vai ter que Luiz igual motorista. Motor. Tá.
Manuel não é faxineiro. Se eu negar isso aqui, eu vou riscar esse cara aqui, eu vou botar Manuel igual faxineiro. E se o Luiz é motorista e o Manuel é faxineiro, o que me resta seria que o Clóvis fosse a terceira profissão, ele que é porteiro. Só que olha só, a terceira está dizendo Clóvis não é motorista. Se eu negar isso, vai dizer que Clóvis é motorista. Clóvis igual motor. Só que aí eu tenho dois motoristas aqui. Aqui já me ferrou. E aí? Tenho Luiz e Clóvis como motorista e Manuel como faxineiro. Como eu tenho dois motoristas, essa aqui não tem como ser verdadeira. Então chegamos numa contradição aqui, num absurdo, e a gente teve que tirar. No cenário 2, a segunda só é verdadeira. Vamos analisar então. Luiz é motorista vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Luiz motorista é falso, então ele não vai ser, né? Não é motorista. Manuel não é faxineiro. Bom, isso aqui é verdadeiro, ele não é faxineiro. E na terceira diz Clóvis não é motorista, o Clóvis vai ser motorista, porque essa aqui é falsa. Então a gente tem Clóvis igual motor. Beleza. Se o Clóvis é motorista e a gente tem que o Luiz não é motorista, o Luiz pode ser tanto faxineiro como porteiro. E o Manuel, ele não é faxineiro. Como o Clóvis é motorista, só sobra para ele ser porteiro. Então a gente tem o seguinte caso. O Luiz, ele vai ser faxineiro ou porteiro, e o Manuel não é faxineiro. Também não é motorista. Então ele só pode ser porteiro. Então Manuel é porteiro. Porteiro. E o Luiz vai ser o nosso faxineiro. Faxineiro. Nessa aqui tá tudo certo. Nesse caso aqui tá tudo certo. Então, mantemos. Vamos olhar a opção 3, né? Que é só a terceira verdadeira. Vamos analisar então. Falso, falso, verdadeiro. Vamos ver se a gente chega em alguma contradição, algum absurdo aqui que nos mostre que não é o caminho. Bom, Luiz é motorista? Se eu estou negando, Luiz não é motorista. Manuel não é faxineiro. Se eu estou negando, Manuel é faxineiro. E Clóvis não é motorista? Bom, Clóvis não é motorista. Então tem que o Luiz não é motorista. Ele pode ser faxineiro ou ele pode ser, né? Qual é que é a outra profissão? Porteiro. Porteiro. Manuel é faxineiro. Isso é uma coisa que a gente pode botar aqui já. Manuel igual faxineiro. Beleza. E o Clóvis não é motorista, ele pode ser faxineiro ou ele pode ser porteiro. E aí a gente chegou numa situação complicada, porque a gente sabe que o Manuel, ele é faxineiro, né? E aí, o que a gente tem? Clóvis não é motorista, então ele pode ser faxineiro ou porteiro. Só que se o Manuel é faxineiro, ele não pode ser faxineiro. E como ele não é motorista, ele vai ser porteiro. Clóvis igual porteiro. Aí vamos ver lá em cima, a gente tem que o Luiz não é motorista. Ele pode ser faxineiro ou porteiro. Mas olha a situação aqui, o Manuel já é faxineiro e o Clóvis já é porteiro. Então, o que sobrou para o nosso Luiz? Ele não é motorista e só podia ser faxineiro ou porteiro. A gente já tem o faxineiro e já tem o porteiro. Bom, não sobrou nada para o Luiz. Então, aqui a gente chegou num problema, num absurdo que não vai rolar. Então, a gente sabe aqui que a única coisa verdadeira é o cenário 2. Que é o quê? Clóvis é motorista, Manuel é porteiro e Luiz é faxineiro. Tendo isso em mente, então, a gente pode chegar para as afirmativas e ver o que a gente consegue encontrar. Vamos lá. As profissões de Luiz, Manuel e Clóvis são, respectivamente, vamos lá. Luiz é faxineiro. Eu botei com Z, mas era com S, né? Enfim. Luiz, Manuel e Clóvis, respectivamente. Luiz é faxineiro. Vou botar um F aqui. Manuel é porteiro. Porteiro. E o Clóvis é motorista. Então eu tenho que achar faxineiro, porteiro e motorista. Primeira, faxineiro, porteiro e motorista. Exatamente o que a gente queria aqui.
Mas a gente não para por aqui, vamos analisar as outras, porque além de saber qual que é a certa, a gente tem que saber quais são as erradas. Então vamos lá. Faxineiro, motorista e porteiro, ele estaria dizendo que o Manuel é o nosso motorista, mas a gente já viu que ele não é. Da mesma maneira que aqui na 3 a gente começa com porteiro, que já não seria, e aí também começa com motorista. Portanto, a resposta final é letra A. E aqui a gente encerra as nossas questões aqui de problemas lógicos. O gabarito aqui ficou, então, B, C e A. B, C e A, vou colocar aqui em azul. B, C e A, vamos ver se bate. B, C e A. Exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A maior dica aqui para resolver as questões é, nas duas primeiras aqui, dá para montar a tabela, monta. E nas outras duas aqui, que tem cenários de verdadeiro ou falso, a gente monta os casos. A dica final é não tenha preguiça, né? Às vezes, tu ir no mais certeiro vai te economizar tempo na hora da prova do que tu ficar tentando fazer mentalmente, vai perder tempo e talvez errar a questão. É melhor fazer a tabelinha ali, rapidinho, e chegar na resposta certa, que é o que importa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição.